Este vídeo que você vai assistir agora é de um encontro que aconteceu no dia 16 de dezembro de 2020. Nele, nós conversamos sobre o instante santo, nós conversamos sobre os conflitos que estão na nossa mente, como que a gente pode resolver isso, o medo que temos de Deus. Tudo isso foi nesse encontro e nós esperamos que seja útil para você. E se for útil, por favor, né, ajude a gente no canal, comente, dê um joinha para nós, inscreva-se nesse canal. Nós agradecemos muito. Boa noite a todos. Agora já são 19h30. A gente estava aqui um pouquinho antes, mas agora nós começamos oficialmente o nosso encontro de hoje, que é o último de 2020, não é? E eu tenho uma notícia que eu acho que vai ser gostosa, né, para todo mundo. Na segunda-feira próxima, dia 22, é 22? A 21, obrigada, 21, né, de dezembro, eu e a Ing, aquela moça de Santa Rosa, nós vamos fazer uma live, né, com um assunto específico. Nós vamos falar sobre o Natal, né, e vamos falar sobre redenção, ok? A gente estuda o curso há muito tempo e a gente faz esses encontros e aí a gente vai fazer essa live. Tem outras pessoas no ano que vem que eu vou convidar, né? Alguns facilitadores e algumas delas estão aqui. Eu vou convidar também para a gente fazer uma live de vez em quando, porque isso vai ajudando todos os estudantes a esclarecerem, né, cada vez mais esses termos do curso, né, e a ideia do curso. Bom, hoje nós temos um pedido específico para falarmos sobre o instante santo e que está lá no capítulo 15, na parte 4, né? E daí a Flora que pediu, ela vai contar para a gente bem rapidinho porque que ela pediu para a gente conversar sobre isso hoje, ok? Exato, Maria Amélia. Eu estava estudando justamente esse capítulo do Instante Santo, quando me deparei com um item específico que fala sobre pensamentos privados, tá? E eu, na verdade, eu li, né, a questão dos pensamentos privados, quando preferes ter pensamentos privados e mantê-los, tá? Então, eu comecei a ler tudo. Ok, eu fui dormir, na verdade, acordei sentindo muito medo, até te enviei uma mensagem. Eu não entendi, eu tive uma reação, assim, de medo mesmo, porque essa questão de você revelar pensamentos privados, em que contexto, o que eu entendi da leitura é que suporta a experiência de comunicação perfeita. E eu entendi que é tanto com o outro quanto com o Espírito Santo, né? Mas como que no dia a dia a gente pode lidar com esses pensamentos privados, né? De repente seriam pensamentos não lisonjeiros, né? Que você possa ter sobre uma situação, sobre uma pessoa, e como lidar com isso, né? Que se você é muito sincero, você pode gerar muitos contextos desagradáveis, e eu imagino que é estar inspirado pelo Espírito Santo nessa revelação desses pensamentos privados. Mas eu sinceramente assim veio subir uma defesa assim que eu senti muito medo, até te mandei uma mensagem no outro dia, passou esse medo, né? Mas eu tenho muita curiosidade de saber a sua posição sobre a sua visão, como que a gente pode praticar esse item que eu senti, ressoou muito dentro de mim como muito importante. É isso, obrigada. Não, mas a gente que agradece, né? Flora, vamos lá, ó, tem um pouquinho de confusão aí, tá? Quando ele está falando de pensamentos privados, e antes que eu me esqueça, gente, essa não é a minha visão, tá bom? Isso daí é assim, é como o curso diz, tá bom? Tá certo? Tá? E eu sempre chamo o curso de um curso maluco, então quer dizer que eu não sou, ok? Então, ó, não, mas é o que ele diz, tá? Veja, pensamentos privados são aqueles que a gente quer justificar, que a gente quer guardar.
o curso fala, né, para a gente ir entregando para o Espírito Santo, quando a gente vai, né, que a gente deveria ir entregando, quando a gente está num processo, por exemplo, que você vai perdoando, né, que você está nos passos do perdão, e chega uma hora que você precisa dessa ajuda. Na verdade, ela está sempre ali, né, assim que a gente se dispõe a perdoar. Mas vamos supor que a gente tenha, por exemplo, um pensamento, eu vou dar um exemplo que é meio bobo, meio, como fala, comum para gente, né? Olha, então, eu estou fazendo, sei lá, estou trabalhando numa empresa, estou fazendo um projeto, estou fazendo alguma coisa, e eu estou com muito medo, e eu sei que eu estou certa em ter esse medo, sabe? Eu sei que eu estou certa. Aí eu começo a desconfiar das outras pessoas, eu começo a falar, eu pensar que tem alguma coisa, e aí eu justifico o meu medo, eu vou justificando. O que é esse justificar? Que também pode ser de raiva, né? Pode ser de qualquer outra coisa. Eu justifico, eu tenho toda a razão em ter esse medo. Eu não vou compartilhar, eu não vou repartir o meu pensamento com o Espírito Santo, porque eu estou certa de que eu estou certa. Tá? Então, estes pensamentos que a gente não quer entregar para ele, né? Então, por exemplo, nós duas brigamos, com certeza eu penso que eu tenho razão, você pensa que você tem razão, tá? Mas aí eu fico dentro do meu e eu tenho toda a razão, eu não quero abrir mão de estar certa, eu não quero abrir mão de saber que eu é que estava com a razão ali. Então, esses pensamentos são pensamentos privados, aqueles que a gente não quer oferecer ao Espírito Santo. O que não tem, o que eu queria que ficasse claro para todos, o seguinte: quando ele fala de pensamentos privados, aliás, o curso inteiro, ele nunca fala de atitude, ele não fala de ação, ele não fala de forma, mas ele fala dos nossos pensamentos, que podem levar a uma atitude, tá bom? Então, eu posso nunca falar para você, olha, eu estou com raiva de você, Flora, por causa disso, ou disso que você fez, ou disso que você deixou de fazer, etc. Mas eu posso trabalhar comigo mesma, entende? Abrindo mão de mantê-los privados. Eu vou conversar, eu vou oferecer, mesmo que seja só um pouquinho, né? Um pouquinho por vez, tá? Porque para nós, na nossa identificação como ego, a gente precisa estar certo, tá bom? Então, como que a gente vai fazendo? Na hora, só um pouquinho, pelo menos uma horinha lá que deu certo, eu conversei com ele e falei, olha, então tá bom, eu vou admitir que eu posso estar, assim, errada em ter confrontado a Flora, tá bom? Tá, mas depois a raiva volta outra vez, mas aí eu vou admitindo, eu vou fazendo isso aos poucos, eu vou fazendo isso. E por que tem que ser aos poucos? Isso é importante que a gente entenda, tá? É importante porque, primeiro, se você forçar uma barra e falar, não, eu abro mão, eu não vou mais ficar com raiva nem da Flora, nem de ninguém, porque a raiva não existe, porque a coisa, eu vou camuflar e o ego não vai deixar de aproveitar, tá? Então, e assim, por que eu não entrego tudo para o Espírito Santo de uma vez? O que a gente precisa realmente voltar para uma teoria sempre e falar, ó, a gente não entrega para ele de uma vez porque ele representa Deus em nós. E nós temos muito medo de Deus, porque nós fizemos de Deus um inimigo, lembra? A gente pensa, a gente acredita que a gente realmente se separou dele. Então, de alguma maneira, e o mundo vai falando sobre isso de várias formas, né? Então, de alguma maneira, o Deus vai se vingar, entendeu? Esse Deus que a gente inventou, que pode ser traído e tal, então ele vai se vingar. E aí, então, a gente não confia na voz dele em nós, né? Na voz dele por nós. Aí, essa confiança, ela vai sendo feita aos poucos, tá? Então, ficou mais claro isso, pelo menos, o que são os pensamentos privados e que realmente não tem a ver com a sua ação. Você pode nunca falar para uma pessoa, mas você pode trabalhar isso em você.
Aí, quando você trabalhar isso em você, e se houver oportunidade, então vamos lá pegar o mesmo exemplo. Nós duas brigamos, não é? E cada uma foi de um bico para o lado, para cada uma para um lado, ok? E de repente é assim, eu penso, nossa, podia melhorar com a Flora. Só que se eu tiver uma ação, né? Se eu tiver uma ação, eu falo, Flora, vamos lá no café, vamos conversar. E eu for falar para você, olha, eu também estive errada, etc, etc, etc. E eu tiver uma expectativa de que você vai me compreender perfeitamente, de que você vai aceitar tudo que eu estou falando, que você vai então voltar às boas comigo, e aí eu posso dançar. Então eu vou fazer esse trabalho todo dentro de mim. Quando eu não tiver mais expectativa, aí eu tiver vontade, ou me sentir guiada, ou tiver vontade, eu achar, eu vou até você e exponho para você. Olha, essa foi a minha percepção, eu acho que eu errei nisso, as coisas são assim. Aí, se eu tiver em paz, se eu tiver junto com o Espírito Santo, não tem importância a sua reação, tá? Aí eu não vou ficar com raiva se você não aceitar, eu não vou ficar com bronca se você me deixar falando sozinha. Eu não vou ficar com nada. Eu vou ficar em paz. E se você aceitar, legal. Aí a gente volta a ficar na boa. Entende? Mas o propósito, né? O propósito é sempre o mesmo, tá? O propósito nunca muda. Sou eu ficar em paz. E isso que parece, né? Parece uma coisa muito egoísta, é a atitude mais altruísta que a gente pode ter. Porque se eu estiver em paz, e se eu acredito nesse autor desse curso, que o que eu estou vendo ali fora é a projeção da minha própria mente, a minha paz, ela é para todos. Tá? Aí ela é sem exceção. Ok? Melhorou um pouquinho? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? No fim, eu acabo dando uma Perfeito, Maria voltinha, Amélia. mas Entendi, perfeito. tá. Eu gostaria, E, Maria Amélia, oi, vamos lá, Roberto. Depois eu vou voltar a falar só um negocinho. Fala aí, fala, por favor. aproveitando assim esse gancho da Flora, eu queria comentar assim o outro lado, digamos, de todo essa nossa caminhada de pensamentos privados, né? Que existe o outro lado como um instante santo. Eu, você, Maria Amélia, eu acredito, tenho certeza que todos nós aqui presentes, né, já experimentamos um momento de instante santo onde o mundo, as pessoas, todas parecem envolvidas com uma beleza tão grande, tão bonita, né? E nós começamos a contemplar as pessoas não como a forma física que, se nós julgarmos dentro do nosso conceito de forma física, aquela pode ser bonita, aquela é alta, aquela é jovem, aquela é velha, tal. Mas, no instante santo, olhamos todos com uma beleza tão bonita, envolvida com uma luz tão bonita, e nesse capítulo, na parte 4, ele dá um toque, Deus dá um toque, Jesus dá um toque para a gente muito, muito preciso nisso, né? Onde ele diz que se nós aprendermos o quanto é perfeito e imaculado o altar santo onde o nosso Pai nos colocou, nós iríamos reconhecer o instante santo que nós vamos entregar, que nós entregamos. A minha pergunta, e eu gostaria que você comentasse sobre isso, seria assim: muitas vezes nós trabalhamos muito bem, todos os dias tentamos se esquivar dessas manipulações que nós mesmos criamos, né? Porque, como você bem disse um tempo atrás, que eu achei fantástico, o ego,
ele não é uma entidade que está permeando todo mundo e levanta a mão e vai nesse. Não, o ego é nós, que está dentro de nós. E essa manipulação que nós mesmos fazemos e tentamos superar causa alguns instantes santos de beleza tão grande, tão bela, que nós olhamos. Mas isso, infelizmente, Maria Amélia, às vezes é alguns segundos apenas. Às vezes você está andando na rua, do nada, vem, puxa, que pessoas bonitas, que rua linda, que eu estou me sentindo numa paz tão grande, muita gente, eu tenho certeza que todos nós já passamos. Puxa, estou sentindo uma paz que eu não sei de onde vem. Sabe, sim, é Deus, é o altar que Ele nos coloca. Pergunta, Maria Maria, e comentário seu. Por que isso se torna, muitas vezes, tão difícil nós experimentarmos, sorvermos e trilharmos esse instante santo? Porque ele não é mais do que o outro lado de pensamentos privados. Os pensamentos privados parecem que são todo dia, toda hora, todo segundo. Mas o instante santo é aquele segundo que passa e a gente fica feliz, mas logo em seguida vem o pensamento privado, vem isso, aquilo. Você poderia comentar como... Não que eu peça a você uma fórmula mágica, claro, mas... Claro. Um comentário sobre esse instante santo que às vezes a gente não sabe de onde vem e nos deixa tão felizes, tão em paz. Muito obrigado, Maria Amélia. Mas eu que agradeço, viu? Vamos lá. Primeira coisa que a gente pode falar sobre isso é, né, o que é o instante santo? Neste contexto, porque na verdade ele tem outra definição também, não é? Mas o instante santo é a suspensão do julgamento, entende? Só que suspensão, a primeira suspensão, a primeira impressão que a gente tem mesmo é isso que você descreveu. Nossa, tudo é lindo, né? Puxa, não tem nada errado, tá tudo certo, né? Que delícia, entende? Aí, agora, por quê, né? Por que isso dura tão pouco, né? A gente tem que voltar para a teoria, não é? A gente precisa voltar para lá, porque senão a gente enlouquece, ou então a gente fica tão culpado que aí não vale a pena. Aí o ego deita e rola, né? Vamos lá. Existe... Ó, vamos pensar assim. Como é heterogêneo, eu tenho que achar as palavras. Vamos lá ver. Né, ó, a gente tem uma paixão, né, por ser esse serzinho especial que a gente é, né? Nós temos uma paixãozinha. Então, assim, aí tudo que eu reconheço como vida, né, tudo é essa coisinha que eu chamo de Maria Amélia, não é? Então, esse corpinho, mais essa personalidade. Só que essa coisinha que eu chamo de Maria Amélia, ela só existe por causa da culpa, tá? Então, a culpa inconsciente, ela é responsável pelo meu ser individual, ok? Sendo assim, os momentos que a gente tem, né, que são lindos mesmo, são alguns momentos, o que acontece? Eles são uma ameaça, né? Eles são mesmo uma ameaça, porque se a gente for ficar exatamente assim, não tem nada errado, tá tudo certo, né? Então todas as pessoas são iguais, sabe? Não tem nenhuma diferença, não existe nada. Isso é uma grande ameaça. A gente fala ao ego, porque o ego, ele realmente não é uma entidade, mas ele é um pensamento de resistência ao amor, tá? É um pensamento nosso de resistência ao amor. E a ameaça para aquilo que eu penso que é vida, que é esse corpinho, mais essa personalidade. Então, é por isso que esses momentos, eles são muito ameaçadores. E é por isso que a gente vai aceitando esses momentos aos poucos. E conforme a gente vai aceitando, também a gente não vai ficando, a gente vai perdendo o medo deles.
É uma coisa, é tudo em conjunto. A gente vai perdendo medo, a gente vai criando uma memória de que aquilo é seguro, né? E aí eles vão acontecendo. Às vezes eles acontecem mais frequentemente e às vezes eles acontecem de forma um pouco mais duradoura. Mas sempre vai ficando um pouquinho melhor, vai aceitando um pouquinho melhor. E o que também a gente pode pensar, Roberto, que às vezes o momento não é tão, o instante santo, ele não é tão, como é que eu vou dizer? Se eu falar mágico, eu acho que o autor do curso me dá um croque na cabeça. Mas assim, ele é tão, ele não é tão sublime assim, sabe? Ele não é tão sublime. Mas um instante santo pode ser naquele momento em que você tinha um arsenal de pensamentos privados a respeito de uma pessoa ou de alguma situação, e de repente a coisa se abre e você pensa, mas que bobo, né? Mas que bobo, que coisa boba que eu tô pensando, que coisa mais sem sentido, e aquilo se desmancha. Ele não tem esse, como é que fala? Esse encantamento de um momento como esse, mas ele é tão precioso quanto. Ele é tão precioso. Nessa hora, tem aquela passagem do curso que fala dos lírios, né? Então a gente perdoa e um lírio brota, sabe? Um lírio brota. Aí a gente não precisa pensar que o instante santo é algo mais do que sublime e que a gente vai estar num estado, esse que todo mundo já deve ter experimentado alguma vez, né? Em que fala, olha, tudo certo, tá tudo ótimo, mas ele pode ser também traduzido como este momento onde a suspensão do julgamento, no sentido condenação, né? Porque julgar, a gente já falou sobre isso algumas vezes. O julgamento neste mundo, ele é necessário. Por quê? Porque eu preciso da distinção, eu preciso do discernimento. Olha, tomo água, não tomo, como, não como, sabe? Faço isso ou não faço? Então, isso também é um julgamento. Então, é impossível viver num mundo de forma sem julgamento. Mas é muito possível a gente ir deixando a condenação. Isso é muito possível. E isso vai proporcionando essa paz que a gente vai sentindo, não é? E aí a gente vai esparramando, a gente vai oferecendo. Aliás, a gente só pode ter aquilo que oferece. Nesse trechinho aí que a Flora sugeriu para a gente, está bem claro, né? Se você quer uma ajuda, você ajuda e aí você tem porque você quer. A ajuda que ele está falando ali é do Espírito Santo. Eu não sei se vocês leram, entende? Então, assim, e o porquê que é importante a gente saber dessa teoria, né? Por que é importante? Porque, veja, às vezes a gente entra num momento como esse, né? E assim, de deslumbre mesmo, né? Nossa, sabe, tudo é maravilhoso, tudo é perfeito, não tem nada errado, tá tudo certo. E depois a gente sai dele e vai sair. Mas é importante que a gente saiba por que a gente sai dele, porque senão o ego vai falar, você tá vendo? Você não presta para nada, você tá vendo? Você não vai conseguir. Entende? Você não consegue, você está estudando esse curso, mas você não faz nada, você faz errado, você não faz... Bom, eu acho que essa conversinha não tem ninguém aqui que não conheça, né? Ó, tá vendo? Você não pode, você não faz, você precisa melhorar, você precisa isso, tá? Então, quando a gente sabe, o que a gente pode fazer? A gente fala, tudo bem, Maria Amélia, não tem problema, você continua com medo do Deus, tá? Mas você já deu mais um passinho, fica na sua, daqui a pouco vem outro passinho, daqui a pouco a gente melhora mais um pouquinho, tá? E aí a gente vai, entende? Rindo um pouquinho mais da gente, sendo um pouquinho mais, assim, benigna com a gente, né? Porque, afinal de contas, a gente se... Eu não sei, alguém colocou, foi a Ju, né, que colocou uma figurinha lá, falou, né, faça aos outros o que você quer, o que você faz, trate os outros como você trata a si mesmo, mas de vez em quando, coitadinho dos outros, né? Então, que é isso lá no grupo. Ficou muito bonitinho aquela figurinha, muito criativo aquilo. Né? E é uma verdade, porque de vez em quando a gente é tão carrasca e a gente não percebe, né? A gente é tão carrasca com a gente mesma, sem perceber, e aí a gente, na verdade, acaba sendo carrasca com o resto do mundo,
não é? Porque a gente não percebe, mas a gente tem algum conflito ali e esse negocinho fica escondido. Aí a gente faz uma coisa, a gente pensa outra, a gente faz uma coisa, a gente quer outra, a gente vai fazendo aquilo que a gente não quer realmente, e aí a gente fica num conflito, o primeiro que aparece leva, tá? Não tem jeito. E essa dinâmicazinha está descrita lá no capítulo 2, logo no começo do curso. Tá bom? No capítulo 2 ele descreve isso, olha, né? Como que você faz? Como que você faz? Qual que é o medo? Como que a gente faz, fica com medo? A gente fica com medo porque a gente não se respeita, tá bom? Mas é aos poucos que a gente vai conquistando isso. Então, Roberto, assim, também não sei se ficou claro isso para você, né? Porque, assim, por que a gente não escolhe ficar num instante desse? Porque esse instante seria a suspensão do julgamento total. E aí, o que quer dizer? Que a gente não tem mais diferenças com ninguém. E isso quer dizer que a Maria Amélia sumiu. Como que está isso na mente da gente? Morte, tá? Em algum lugar isso daí quer dizer morte. E aí, então, como a gente vai trabalhando isso? A gente vai trabalhando devagar, a gente vai trabalhando com paciência, conforme a gente vai estudando, né? A gente vai rindo mais da gente mesma, e isso é super importante, né? Isso é super importante, rir da gente, tudo, sem deboche, né? Mas rir mesmo, falar, olha, tudo bem, você ainda tem medo de Deus, tá bom? Não tem problema, nada mudou, o medo tá aí. Mas ele é um pouquinho menor do que era ontem. Um pouquinho menor, um pouquinho, né? Ontem era um pouquinho menor que antes de ontem e assim vai. Ok? Tudo bem, moçada? Alguém também quer falar? Ou, aliás, Roberto, também se quiser falar mais alguma coisa. Não, perfeito, Maria Amélia. Foi lindo o que você falou. E você me lembrou uma parte final do livro de texto que eu recomendo até a última parte, né? Eu Sei. recomendo que todos leiam, que é uma questão de escolha. Escolhe outra vez. Escolhe outra Escolhe vez. outra vez. Se às vezes nós não conseguimos ficar nesse instante santo que Deus nos brinda, vamos escolher outra vez. Vamos escolher ficar nele até que Deus estenda a mão e a gente volte para o lugar que a gente nunca saiu. Obrigado, Maria Amélia. Nossa, eu que agradeço, amor, né? Quando a gente olha que, assim, essa palavra escolha, né? Parece que a gente tem tanta coisa, né? Parece que as opções são tantas, mas na verdade só temos duas opções. Como nós temos escolhido o ego e a gente fez, né? O ego foi feito por nós, então é uma obra que é claro que a gente fica falando aqui, né? E a gente acha, puxa vida, né? O ego e a gente não vai mais escolher o ego, não sei o quê, mas é uma obra feita por nós e que a gente adora. Por quê? Porque isso traz um especialismo para a gente, tá? Depois a gente vai descobrindo tanto que ele judia da gente, então aí a gente vai deixando de lado. Mas um pulo do gato, oi Marcelo, já abro para você, lindo, peraí. Um pulo do gato vai ser quando a gente conseguir, em alguns instantezinhos, não julgar o ego, né? Tá? Diz, Marcelo. Boa noite. Boa noite, amor. São duas em uma. Uma seria esse gancho final que tu colocaste. A gente é feliz quando a gente percebe que a gente não está conseguindo ficar feliz porque a gente não se respeita. Tu poderias desenvolver isso, explicar um pouco mais isso? E a segunda, meio que engatada nessa, como seria possível reconhecer, deixar de forma mais translúcida essa questão de que nós consigamos perceber que nós estamos transtornados porque traímos a Deus, porque temos a sensação de que traímos a Deus, porque temos a sensação de que nos sentimos culpados por termos traído a Deus, porque
O curso trabalha isso, ele coloca, né, todo o tempo nas lições, eu nunca estou transtornado pela razão pela qual eu imagino, né? Então, eu não estou transtornado pelo, sei lá, por um problema no trabalho ou por um problema familiar, né? Sempre tem, isso é apenas um véu, tem algo por trás. Esse algo por trás, o curso sempre vai colocar que é um fator só, que é como se fosse um estado de fuga e culpa, né? Medo e culpa culpa e medo de Deus. Mas às vezes parece assim, será? Não fica assim tão, será mesmo que eu estou assim porque eu traí Deus, assim? Como é que como é que eu poderia pedir orientação do Espírito Santo para que isso realmente ficasse mais claro, mais translúcido para mim, esse ponto tão crucial disso. E aí, começando pela questão do eu não me sinto feliz porque eu não me respeito. Conflito. Não me respeito. Mas vamos começar por essa final, Marcelo, porque eu acho que é mais fácil, porque daí a gente volta lá para o conflito, tá? Como que a gente pode... Quer dizer, essa é uma estratégia de mim para mim, tá bom? De mim para mim. Olha só. Quando eu penso, isso é tão tópico mesmo, né? Parece, mas como esse negócio, eu trair Deus, assim, né? A gente não sabe. Mas veja, então tem uma forma da gente pensar assim, ó. Se eu tô com medo, sabe? Tô com medo do, sei lá, mudar de casa, né? Tô com medo de uma mudança na minha vida, tô com medo de começar um relacionamento, tô com medo porque isso tem um monte, né? Ou tô com medo de contar para você um segredo meu e depois vai acontecer. Não interessa, qualquer coisa que me traga um estado que não é de paz, tá? Se eu estivesse, e aí eu penso, bom, se eu estivesse completamente ligada a Deus, se eu tivesse confiança em que eu estou ligada a Deus, ia ter algum perigo? Eu ia sofrer alguma coisa? Algum inimigo iria me atingir? Então, por que eu penso que tal coisa pode me atingir? Por quê? Porque eu não penso que eu estou ligada a ele. Entende? É um movimento contrário, a gente pode pensar. Aí por exemplo, então tá. Parece muito utópico mesmo, né? Parece muito esquisito. Pego uma pessoa qualquer, posso falar com ela, ou posso imaginar uma pessoa que eu conheço. Vamos supor vamos falar de um medo bem besta. Eu já falei para vocês, né, que o único medo justificável nesse mundo é o medo de barata, porque esse é o meu, tá bom? Então o resto não é justificado, o resto já dei conta, ok? Então vamos lá. Você também tem, Flora? Né? Então, aí vamos lá. Vamos supor que eu esteja com medo, sei, de perder dinheiro, vamos supor, né? Então eu vou fazer um negócio, eu estou morrendo de medo de perder dinheiro. Então tá bom. O que representa para mim este medo? Vamos supor, sabe? O que representa? O que é? Porque não é o medo de perder dinheiro, tá? É um medo de eu não ter valor se eu não tiver esse dinheiro. Ou um medo de ser burra porque fiz alguma coisa errada. Ou um medo de ser taxada de alguma coisa porque não aconteceu do jeito que eu queria. Medo de que eu não estou sendo guiada pelo céu se isso acontecer. Então, tudo pode ser. O que representa isso para a gente? Tá? O que representa? Quando você vai voltando para dentro, voltando para dentro, voltando para dentro, voltando para dentro, vai chegar uma hora em que você vai pensar, que a gente vai chegar nisso, sabe? Às vezes é rápido, às vezes não, mas a gente vai chegar nisso. A quem eu quero agradar? A quem eu quero agradar? Vai ser o Deus, entende? Ele me julgaria porque eu arrisquei e perdi dinheiro? Eu tô falando de uma coisa boba, tá bom, gente? Assim, não que seja bobo perder dinheiro, mas eu tô dizendo assim, alguma coisa que não é tão, né? Como é que eu vou dizer?
importante no sentido espiritual, mas vamos lá, tá? Então, o que representa? Aí você vai ver que todas as questões são essas mesmo. Todas as questões são essas. Sou eu com Deus. Sou eu com Deus. Se eu olhar para esse medo, né, que deste exemplo ou qualquer outro medo que a gente olhe, se eu olhar para este medo, deste exemplo, e for olhando para dentro, olhando para dentro, olhando para dentro, eu vou ver que, na verdade, eu estou mesmo morrendo de medo de não estar amparada por Deus. Entende? Eu gostaria muito de estar amparada por Ele. Se eu acreditasse que eu estou amparada, que eu estou ligada a Ele, esse medo, sabe, não ia ter mais. Não que eu não fosse perder o dinheiro, não é isso, não é que eu não vá perder o dinheiro, isso é importante para a gente falar, porque não é a forma, tá? Eu posso vir a perder o dinheiro, só que eu vou usar essa mesma coisa, né, a mesma situação, para falar, olha, eu continuo em paz. Eu não sei se era isso que você queria, Marcelo, mas é assim, ó, como que eu posso saber? Olhando para as situações, não exatamente a situação, mas o que ela representa para mim. Ela sempre vai representar que o medo, né? Sempre que eu estiver com medo, vai representar um estado em que eu tenho certeza de que ou eu estou abandonada, ou eu estou separada, ou eu estou preterida, né, por Deus, porque se eu perder o dinheiro, outra pessoa vai ganhar, sabe? E assim por diante. Sempre a questão vai ser essa. Agora, isso só vai servir, tá? Raciocinar sobre isso, pensar sobre isso, só serve para ser útil, para que você olhe para essas questões e se lembre de que você ainda se sente separado, ainda tem medo de Deus, mas isso não tem problema, sabe? Tá? Isso não tem problema. Por quê? Porque é mais um passo que a gente vai dando. Não caia na sugestão do ego que você tem que ter isso daqui prontinho para você. Tá? Não caia nessa sugestão. Porque isso vai fazer com que você se frustre. Todos nós, né? Tô falando você para o Marcelo, mas todos nós, a gente se frustra. Porque a gente não vai ter isso prontinho na mente. O medo de Deus está muito escondido nas menores coisas, inclusive na barata, né? Mas assim, tá nas menores coisas. Porque se eu tivesse certeza de que eu estou ligada a Ele, de que jeito que eu ia ter medo? Ou do inseto, ou de água, ou de isso, ou daquilo, ou de não sei o quê. Não teria medo, por quê? Porque não teria ameaça, tá? Então, olhe para os medos especificamente. Olhe para ele, eu sempre falo para vocês, moçada, olhe para os pequenos, olhem para os pequenos medos, sabe? Esses são os mais importantes, porque eles fazem a base para a gente ficar muito segura para olhar para os maiores. E vai olhando, né? E vai olhando. E conforme a gente vai olhando, a gente também vai aprendendo dentro desse contexto que a gente pode olhar junto com o Espírito Santo. Não sei se respondi isso para você, Marcelo. Eu acho que tu me deste um excelente exemplar de engenharia reversa para chegar nesse ponto aí que eu te coloquei, onde a gente sempre pode ficar mais translúcido isso, né? O medo fica claro, a culpa mais ou menos, vou procurar um pouco mais. E eu queria que falasse daquela última frase que tu falasse, que a gente não fica feliz porque não se respeita. Não é que a gente não fica... Bom, no final é isso, tá? A gente não fica feliz porque a gente não se respeita. E assim, como que a gente não se respeita? Então, eu não sei se eu já falei isso para vocês por aqui, nessa coisa daí também, se alguém já ouviu, aí a gente fala de novo. Porque eu sempre uso o mesmo exemplo, para a gente pensar como a gente passa o dia em conflito. Tá? A gente passa o dia cheio de conflitos. Veja, então, Maria Amélia, faço aula de ginástica às 7 da manhã, tá? 7 da manhã. Tem dia, aquilo parece, eu tô indo pro matadouro, entende? Porque tem dia que eu tô muito cansada. Só que, se eu acordar e pensar, nossa, eu tô muito cansada,
Nossa, acho que eu não vou, né? Não, mas eu acho que eu preciso ir. Não, mas acho que eu não vou. Não, acho que eu preciso ir. Não, acho que eu não vou. Isso vai ficar me fazer rolar que nem croquete na cama e eu nem vou para a ginástica e nem durmo. Entende? Não vai adiantar. Então, o que a gente faz? E eu estou dando esse exemplo bem bobinho para que a gente possa olhar para os melhores, né? Eu paro e penso, o que vai doer menos? Porque alguma coisa eu vou ter que tomar a decisão. Para alguma coisa. Tem dia que doer menos é ir para ginástica, porque, sei lá, porque, né, eu tô com dor nas costas, etc, etc. Entendeu? Tem dia que dói menos eu ficar na cama. E aí eu durmo. Entende? Mas enquanto eu não olhar, aí eu fiz isso. Pego este exemplo bobinho, Marcelo, e vou para o meu trabalho, tá bom? E chego lá. Daí eu chego lá e tenho chefe ou subordinados, ou sei lá o quê, que não fazem exatamente aquilo que eu acho que tinha que ser feito. Entende? Aí eu não olho direito para isso, porque afinal de contas são relações, né? São relações, a gente tem que aprender, conviver, e a gente vai e tal e tal. Só que um pontinho daquele, né, que eu falei para colocar o mouse do lado direito, pois o nego foi lá e colocou do lado esquerdo, entende? E aí eu não falo com ele, não mudo de volta para o lugar que eu queria e fico, puta, mas eu já falei que eu queria do outro lado, não, mas eu já falei, entendeu? Tá bem, o cara não faz e as coisas não fazem. Esse conflitinho, que eu falo, ai gente, mas isso não é nada, pelo amor de Deus, deixa aí. Mas eu não parei para olhar. Se eu não parei para olhar, ele já faz um pontinho aqui, tá? Aí tem outra coisa acontecendo. Ah, outra coisa que pode acontecer também. Tô super ocupada que isso aconteceu comigo, né? Tô super ocupada aqui, tô fazendo minhas coisas. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu levei 8 anos para chegar nos módulos, né? No meu curso em módulos, eu levei 8 anos para chegar naquele formato. Aí, eu punha lá, né? Porque, assim, eu sou super ligada à ciência, né? O que vai fazer? Entendeu? Então eu punha lá aquele monte de revista e livros que eu comprava sobre neurociências e coisas e tal, e física quântica, blá, blá, blá. Daí eu ficava tão assim, e eu estava tão culpada naquela época, porque eu dependia financeiramente da minha mãe, que aí então eu não comia, eu não fazia nada. Daí quando de repente, sabe, de repente um mal-estar enorme, e eu pensava, se eu acreditasse, não é que eu não acredito para as outras pessoas, eu respeito muito, mas essa não é a forma como eu vejo. Mas se eu acreditasse, eu ia achar que realmente tinha um encosto comigo, porque o mal-estar vinha de repente, sabe, bum, entende? E eu pensava, gente, tem alguma coisa aqui, mas eu nunca pensei isso porque essa não era a minha crença. Quando eu queria falar, eu falava, se eu ia explicar isso para as pessoas, que é o conflito, eu tinha que parar. Tinha um banheiro com espelho ali do lado, eu ia lá e falava, Maria Amélia, vamos lá, o que você quer? O que você quer? Quando eu percebia, gente, eu estava muitas horas sem comer. De vez em quando, eu estava com um mal-estar tão grande que eu falava, o que você quer? Qual é a sua? Eu queria um café, tá? Então, veja, esses exemplos, eles são assim, eu vou fazendo algumas coisas, eu vou fazendo muitas coisas que eu não quero, só que a parte da minha mente que não está sendo satisfeita, ela se sente ultrajada, sabe? Ela fala, ô, peraí, você quer alguma coisa? E eu tô falando aqui no nível do ego mesmo, tá bom? Olha, eu tô com fome, mas aí eu não vou comer. Esse é o grande problema dos regimes, tá bom? Então, é assim, ó, eu tô com fome, mas aí eu não vou comer. Eu não vou comer porque eu tenho outra coisa. Enquanto eu tiver esse conflito ali, eu vou ficando cada vez mais zangada. Cada vez mais zangada. E o que vai acontecer? A primeira coisa que acontecer ali, e a primeira pessoa que eu tiver muita intimidade vai levar. Tá? Não vai ter jeito. Quando não tem uma relação muito próxima, quando não tem alguma pessoa muito próxima nesse momento, o que a gente vai fazendo? A gente vai se automutilando. E eu não estou falando da coisa física somente. Eu estou falando que a gente vai se automutilando porque a gente vai se condenando de uma forma que a gente não sabe. Tá? Então, as coisas bobas, as coisas bestinhas, sabe? Olha,
que você quer agora? Minha filha, você está com sede, bebe água. Sou eu comigo mesma, tá bom? Né? O que você quer agora? Vamos lá. Tem alguma coisa incomodando? Tem. Aí, normalmente, como que a gente aprendeu no mundo, né? Normalmente, assim, ó, fulano não tem uma energia boa, cicrano tem, sabe, é suguento de energia, não sei o quê, o ambiente desse aqui não tá bom, por isso que eu não tô me sentindo bem. Mas eu nunca olho para dentro e não vejo que eu tô fazendo um monte de coisa que eu não quero. Né? E isso é o que judia da gente, e muito. Mas aí, como é insuportável a culpa, né? Como diz o Jesus, ela é insuportável. É insuportável sentir culpa. O que eu faço? Vejo fora. Aí, todo mundo é culpado. Todo mundo é culpado do meu mal-estar. A televisão, os políticos, as coisas e tal, barará, e eu não paro para ver que, na verdade, eu estou cheia de conflito. Não consegui falar para algumas pessoas, eu queria ter falado, porque eu queria ter exposto que eu estava certa, blá. Não trabalhei isso em mim, não olhei para isso. E o conflito ali existe. Existe por quê? Porque uma parte da mente quer uma coisa, outra parte da mente quer outra. E aí não tem como a gente fazer. Uma delas vai ser ultrajada, a menos que eu fale para mim o que judia menos. Tá? O que me judia menos, eu consigo fazer e o conflito acaba. Ou posso chegar à conclusão, os dois me judiam muito, então quer saber? Não vou fazer nada. Tá? Mas eu preciso chegar a essa conclusão. Se eu não chegar a essa conclusão, o conflito vai continuar e ele fica ali atrás, sabe? E aí depois tem outra coisa, depois tem outra coisinha, depois tem outra coisinha, e eu não sei de onde vem meu mal-estar, tá? E eu vou achar que é do clima das pessoas, né? Da situação do país, da minha situação econômica, etc, etc. E na verdade não é. É porque eu estou me judiando. Ficou mais claro isso, Marcelo? Sim, muito obrigado. Não, sou eu que agradeço, amor, porque a gente realmente não para. Se você olhar lá no capítulo 2, ele descreve essa dinâmica direitinho para a gente. É que do jeito que ele escreve ali, ele está falando só do medo. Ele fala da palavra medo. Mas, na verdade, você pode usar tudo, olha, esse desconforto, mal-estar, sabe? Tudo que... Porque ele chama tudo de medo, né? Qualquer coisa que não seja alegria, paz, né? Qualquer coisa nesse sentido, ele chama de medo, tá bom? Mas é disso que ele está falando. A gente se judia, a gente se trai falando um monte de coisa. No meu curso eu uso um exemplo, né? Não sei se posso continuar falando isso, ou se alguém quer falar mais alguma coisa, também seria muito mais útil, o nosso tempo está acabando. Mas eu uso um exemplo. Alguém quer falar? Bom, vamos supor, assim, a gente vai na casa de uma pessoa idosa, né? E normalmente eles são fofos, né? Aí eles vêm com um pedacinho de bolo pra gente, né? Normalmente é assim, eu adoro. Aí então tá bom. Aí eu pego e como um pedaço de bolo. Só que aí, que também normalmente elas são assim, pelo menos a minha mãe né? Não perguntou de novo, ela não perguntou, você quer outro pedaço de bolo? Não, vem e traz, sabe, vem e traz. Aí eu olho pro pedaço de bolo e penso, Cristinho, eu tô de dieta, Cristinho, eu não queria comer. Mas e agora? Se eu não comer, ela vai ficar chateada. E agora? Mas se eu comer, eu vou ficar assim. E esse conflito que judia, que é num exemplinho de nada, mas é isso, porque a gente vai ficar com uma culpa, né? Porque a senhora é muito boazinha, e aí a gente vai ficar com uma culpa porque comeu outro pedaço porque não queria. Tudo isso é culpa. Então, quando a gente aprende a olhar, olha, o que vai me judiar menos? Eu posso explicar para ela, né? E daí vai cair naquela mesma coisa que eu falei para a Flora. Se ela ficar chateada, né? Eu vou engolir a minha culpa, entendeu? Eu posso explicar para ela. Ou faço o seguinte, escolho, porque eu tenho que escolher, tá? Eu escolho comer o bolo, faço o dobro de ginástica no dia seguinte, sei lá, entendeu? Faço qualquer coisa, entende?
tá? Mas eu preciso escolher. Por que isso é tão importante? Que parece bobo, né? Porque o Jesus fica repetindo desde a primeira linha daquele curso maluco dele, falando assim, ó, examine a sua mente, tá? Olhe para a sua mente, examine o que tem lá. Se você não examinar, você não vai saber. E nesses exames simplesinhos, né? Nesses exames que parecem bobos, o que a gente vai aprendendo, moçada? Que é super importante. A gente vai aprendendo a distinguir a voz do ego, porque a voz do ego é sempre conflito. Quando você resolve o conflito, você abre uma brecha para ouvir o Espírito Santo, tá? E seja na coisa mais fútil ou boba, ele vai estar sempre junto. Certinho isso? E Maria Amélia? Falar só um pouquinho. Claro, que eu não estou ouvindo quem é. Ah, Rita. A Rita, eu vou falar rapidinho, Roberto. A primeira frase desse capítulo, ela pega um pouco, né? Esse curso não está lendo aprendizado imediato, a não ser que acredites que a vontade de Deus leva tempo. Quer dizer, a vontade de Deus está no instante santo. Onde tudo é um e é igual. Não vou ter que esperar aquele momento de iluminação, quer dizer, naquele momento da coisa pequenininha, daquela decisão que eu vejo aqueles pensamentos privados que a Flora falou, esse é o instante santo, sim. Essa é a vontade de Deus. Pronto. Sim. É muito mais simples. Além disso, muito bem. Né? Obrigada, viu? Obrigada a você, disso. Não... Eu só entendi essa frase agora, porque a hora que eu li, antes da reunião, eu falei, nossa, que esquisito, né? Mas é isso, é um instante santo, a vontade de Deus está no instante santo, nessas pequenas coisas. A hora que você reconhece que você está com o ego e não com o Espírito Santo, né? E pronto. Você reconhece e você interfere nesse pensamento, né? Você interfere. Aí você já consegue observar. E aí, se der, suspende todo o julgamento, e aí a gente chama esse de instante santo. Assim como chamamos de instante santo o momento em que, quer dizer, o curso chama, não nós, né? O momento em que a gente abre mão do mundo mesmo, né? Do mundo das formas, e nessa hora a gente já vai estar no mundo real, e aí então, pronto, aí a gente lembra que a gente nunca deixou Deus. Então, tem essas duas formas de a gente falar sobre instante santo nesse curso, ok? Fala, Roberto. E complementando o que a Rita falou, naquele capítulo 2 que você citou várias vezes hoje, acima da parte mais tenebrosa, digamos assim, né, do medo e conflito, tem uma frase que Jesus nos diz muito linda, né? Que eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque essa é a melhor parte que me enviou me dirigirá. E finalizando, eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. E eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. E eu interpreto esse curar, não é uma cura de uma dor de cabeça, de um conflito, de uma dúvida, ou de qualquer coisa que a gente passa, mas o curar da separação de Deus. É isso mesmo. É lindo isso. E está bem acima do medo e conflito. Ou seja, Jesus, ele nos dá, olha, calma, tudo bem, é difícil, mas olha, tem isso, eu estou falando isso para você. Eu só queria complementar o que a Rita falou com essa frase também. Obrigado, Maria Amélia. Obrigada a vocês, gente. Janeide? Você queria falar alguma coisa? Ah, não? É que desmutou aqui. Foi. Bom, meninos e meninas de Deus, muito amados, a gente encerra hoje, então, 2020, e
No dia 20 de janeiro a gente está de volta, espero todo mundo aqui, tá bom? A gente vai voltar. Eu preciso desse tempo que estou organizando outras coisas também, então eu preciso desse tempo agora, né? Para organizar outras coisas, para a gente se encontrar mais, se Deus quiser. E também quero desejar, então, amores, tá? Que vocês tenham, né, um Natal junto com o verdadeiro sentido do Natal, né? Olhando para si mesmos, ok? Como esse cursinho do Jesus está ensinando a gente, tá? Como Cristo. Oi? Ah, tá. Não, é que o Rodrigo fica me lembrando aqui. E estou lembrando vocês aqui, a gente tem essa live, né, na segunda, e se vocês estiverem presentes, a Ing também é uma pessoa que não perde nunca, assim, a linha de raciocínio do curso, é muito, muito interessante nesse sentido, para que a gente possa ir simplificando mesmo, né, a nossa vivência com ele, tá bom? Um beijo. Qual o horário da live na segunda? Às 7h30 também, Magna. 7h30. Tá que eu bom. vou botar nos grupos ainda, tudo, né? Ainda vai ter umas coisas assim, por isso, tá? Oi? Tá. Ah, vai ser no YouTube, que o Rodrigo fica me lembrando as coisas aqui. Tá bom. Gente, muitíssimo obrigada pela companhia, sabe, neste ano, e no ano que vem a gente vai estar junto outra vez. Espero que cada vez mais junto, e espero que uma hora a gente possa se encontrar, né? Ao vivo! Não e a cores. Tá? Que dá abraço mesmo, né? Então, tá bom. Muito obrigada, viu? Fiquem muito bem. Até. Tchau, beijo. Beijos, muitos beijos. Beijo para todos. Tchau. Tchau.